Tudo bem? Tudo ok, então? Vamos começar? Pessoal, então, assim, ó, só lembrando, tá? A última aula a gente... Deixa aqui. Boa tarde a todos, então. Deixa eu só fechar aqui a caixinha. Última aula a gente começou o romantismo, tá? E vocês viram que o romantismo ele é um movimento no Brasil de curto período de tempo, porque foi de 36 a 45, então de 36 a 81, o ano das memórias póstumas. Então, se a gente for olhar, ele durou 45 anos no Brasil. Então, na margem de tempo, ele foi um período curto, mas ele teve muita gente, porque você sabe, né? Surgem vários escritores, vários gêneros literários a partir de agora. Eu não fico dependente só de uma poesia. Então, eu tenho poesia, teatro, romance, conto. Tudo isso aí, a partir de agora vai surgindo no Brasil, vai se criando uma linha também de, a partir de agora, de leitores, um novo público leitor. Então vocês têm que lembrar que o romantismo ele teve tudo para dar certo, tudo que um período queria naquela época tinha um novo público leitor, novos gêneros, tinha imprensa, o Brasil novo, sob nova direção, aquela ideia então de a partir de agora um Brasil independente. Então tudo isso aí vai criar nesse público leitor aí, e o pior de tudo, ou o melhor de tudo para a época, né, que eram historinhas muito baseadas em enredo. Então você sabe, né, enredo, enredo, enredo. Só para ter uma ideia, tem um livro que eu gosto muito, tá? Que eu acho que é um dos destaques do romantismo, chamado Memórias de um Sargento de Milícias. Eu não sei se algum de vocês já leu as Memórias de um Sargento de Milícias, mas quando foi leitura obrigatória da URGS, claro que eu dava em sala de aula dando meia hora. Quando era leitura obrigatória, eu levava 2 horas para dar esse livro. Eu nunca fiz uma videoaula dele, né? Eu quero ainda fazer, mas eu não fiz ainda. Mas assim, eu sei que no mínimo vai dar 2 horas e meia por aí, que é enredo que não acaba mais. Então, qual é o problema dos romances românticos? É que tinha essa questão do enredo, o que vem agora, o que vem agora, o que vem agora, a sequência, essa coisa muito narrativa. E o Machado de Assis vem e conserta isso, ou seja, não é só o que vem agora, mas daquilo o que eu posso tirar. E o realismo muda um pouco o panorama da literatura, tá? Vocês veem isso aí depois. Mas a gente ainda está no romantismo, e agora os nossos slides. Lembrando, então, que a gente passou, eu mandei isso aqui para vocês, tá? Ou seja, vocês têm, assim, essa questão do romantismo, das características, aqui é importante, né? Faculdades, independência do Brasil, uma nova identidade, o incremento urbano no Rio de Janeiro, a corte está ali, a família real, faculdade surgindo, escolarização, e aí os autores que estão nesse primeiro momento estão muito em cima assim, de valorizar o índio. Vocês viram o Gonçalves, por exemplo. Só que a gente entra numa segunda, deu aqui que a minha internet estava um pouco instável, mas está tudo ok agora. Aí a gente entra na segunda geração, tá? A segunda geração, deixa eu passar aqui. Eu acho que foi aqui que a gente estava, né? Alguém me confirma isso? Só eu acho que foi aqui. Eu falei um pouquinho do Álvaro de Azevedo, mas eu acho que a gente tinha parado nele. Eu terminei o Gonçalves Dias. Alguém recorda aí? Foi, né? A gente ia começar o Álvares de Azevedo. Porque terminamos, né, naquela época ali, na última aula, terminamos ali o Gonçalves Dias, tá? E aí, até cheguei a falar que o Gonçalves Dias, por exemplo, ele está sendo pedido na Federal do Paraná, o livro Últimos Cantos, que tem o Ijucapirama, tem o Leito de Folhas Verdes também. Ele nunca foi cobrado na URGS, mas lembrando que naquela época ali da URGS tem, por exemplo, a URGS gosta de trabalhar a canção do exílio, gosta de trabalhar os poemas dele também nacionalistas, tá? Bom, quanto à segunda geração, lembrando, ela é ultrarromântica, como Mal do Século, ou byroniana, tem como destaque o Álvares de Azevedo, tá? E o Álvares de Azevedo ele tem uma vida assim meio louca, né? Porque ele era um gênio, o que na época equivalia a bacharel em letras. E ele morava no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha apenas então somente a faculdade de medicina. E aí ele poderia escolher a faculdade que ele quisesse cursar e tudo mais, né? Porque ele era um pequeno gênio, assim, um cara precoce. E ele escolhe fazer direito, só que direito tinha do lado, né? Tinha em São Paulo. Então ele se desloca sozinho para São Paulo, fica, enfim, em pensões e tudo mais.
e desenvolve um tipo de literatura de muita influência europeia. Ele lia os europeus. Então, esse aqui é o que mais, assim, assimilou esse processo europeizado, digamos assim. Então, se vocês olharem um poema dele chamado Ideias Íntimas, que ele acaba dizendo que leu Lord Byron, Goethe, Alfredo de Musset, então ele leu todos os grandes ali, e ele vai reproduzir esse sentimento de mal do século da época. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em mal do século, é esse sentimento mais pessimista, em que eles rejeitavam a velhice, eles tinham ojeriza a pessoas velhas, a infância é boa, só que não volta mais, e o presente está dentro desse mundo pessimista. Então, qual é a solução deles? Morrer cedo, e era isso que eles pediam muitas vezes nos poemas, tá? Então, aquela ânsia, aquela angústia de morrer, o mundo não vale a pena, eu estou sobrando aqui, então o que me resta? Uma morte. E aí, vocês sabem, qualquer coisinha era motivo, um sofrimento amoroso, um sofrimento familiar, tudo isso aí eram impulsos para um possível suicídio, para uma possível morte, sair, se despedir dessa vida, tá? Às vezes ele morreu, pasmem, ele morreu com 20 anos e 7 meses, apenas 20 anos e 7 meses, tá? Porque assim, ó, ele pegou tuberculose, certo? E aí ele foi na fazenda do avô dele e ele gostava de andar a cavalo. O cavalo é um grande veículo da época, né? Então ele andava a cavalo e aí ele caiu do cavalo, fraturou a bacia, foi submetido a uma cirurgia na época, ainda sem anestesia, ele fica agonizando mais de 40 dias e acaba falecendo. Ele tinha tuberculose, mas a causa morte foi fratura na bacia, tá? Imagina, com 20 anos sem ter nenhuma obra publicada em vida, ele não publicou nenhuma obra em vida. Tudo do Álvares de Azevedo é póstumo, tá? Esse é o fator importante, tudo dele é póstumo, tá? Então não tem nada assim que ele conseguiu publicar em vida. Ele morreu com 20 anos e 7 meses. E claro que depois vão olhar a produção dele, ele já tinha feito poemas para colegas de faculdade, já havia publicado em jornais. Aí quando vão olhar, descobrem então, né, que ele tinha feito um livro de contos, totalmente assim, influenciado por Edgar Allan Poe, né, que é o Noite na Taverna. Tinha feito uma pecinha de teatro, que a gente nem sabe se é bem um teatro conto, assim, que é o Macário. Eles resolvem fazer uma homenagem, reunindo então os poemas dele, dando o nome de Lira, ou seja, o conjunto de poesia, né, Lira dos 20 anos, que marcava exatamente assim a morte dele, tá? Então, como ele tinha essa total filiação, esse mundo do tédio, da melancolia, do que a vida não vale a pena, é melhor morrer, ele vai ter uma ligação muito forte da temática dele em amor e morte, tá? Amor e morte. Só que assim, um detalhe que eu quero que vocês cuidem é que ele foi o cara mais irônico de todos ali do romantismo, ele brincava com a morte, ele zoava a morte, tá? Então não é aquele que vai, digamos assim, meu Deus do céu, vou morrer, não quero sair dessa vida, algum lamento nesse sentido, muito pelo contrário, ele folgava. E alguns críticos vão dizer que essa auto-ironia dele, essa ironia do poeta Álvares de Azevedo é uma coisa que vai estar muito próxima do que o Mário e o Oswald de Andrade vão fazer. O próprio Manuel Bandeira, que era tuberculoso durante a vida toda e sempre brincava com a questão da morte, tá? Então ele é o poeta irônico daqui, porque ele brinca com essa questão da morte. E eu botei alguns poemas ali de destaque do Álvares de Azevedo, reparem, né? Lembrança de morrer. O título, a questão da morte já está impregnada até no título, Se Eu Morresse Amanhã. Ou seja, hipoteticamente, o que aconteceria se eu morresse amanhã? Ideias íntimas, que é quase um autorretrato, né? Quase uma pequena biografia dele. Eu acho legal vocês darem uma olhada um dia no Ideias Íntimas. Ele é um poema longo, mas ele nos dá uma ideia do que era o dia a dia dele, né? E o namoro a cavalo, que naquela época, né, enfim, um dos veículos de locomoção era exatamente o cavalo. Então, as pessoas iam, né, andavam de carruagens, de seges, como diziam, mas também a cavalo. Depois que eu terminar os poemas aqui, só não esqueçam que eu quero falar um pouquinho sobre o Noite na Taverna, no bom trecho, mas eu quero falar um pouquinho sobre o Noite na Taverna, tá? Então, ali naquele poema, Se Eu Morresse Amanhã, reparem que ele não é um soneto, ele tem 4 estrofes, tá? De 4 versos, então quebra essa questão de ser um soneto, ele tem 16 versos. E aí ele fica hipoteticamente dizendo o que aconteceria se eu morresse amanhã. Aí reparem, né? Viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã, minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Então ele fica, né, jogando com essas hipóteses, essas questões todas numa possível morte, né? Uma morte não adiante 20, 30, 40 anos, mas amanhã. E o outro, Lembrança de Morrer,
quando ele começa, né, a também pensar nessa questão de morte, ele tem um dos epitáfios mais bonitos aqui da literatura. Não sei se vocês se lembram o que é o epitáfio. Era comum antes nos túmulos, né, a pessoa botar uma inscrição tumular, e essa inscrição tumular tem esse nome chamado epitáfio. Então, olha o que ele diz ali: descanse em meu leito solitário. E aí vocês sabem, né, metaforicamente, o que é o leito solitário, qual é a cama sozinha, né, é o caixão. Na floresta dos homens esquecida. E que floresta esquecida dos homens é essa aí? É o cemitério, tá? Tanto é que tem muita gente que brinca até, né, que não passa na frente do cemitério, porque quem não é visto não é lembrado. Então, na verdade, o que é essa floresta dos homens esquecida? É o cemitério. E a sombra de uma cruz, escrevam nela. E aí, olha que bonita a inscrição dele, tudo em versos decassílabos. Foi poeta, sonhou e amou na vida, tá? Então, reparem, né, essa questão do amor aqui muito forte aparecendo, mas um amor também ligado a essa questão de morte, tá? E aqui, voltando, eu queria falar com vocês que, assim, ó, o Namoro a Cavalo, por exemplo, é um poema de muita ironia. Ele diz que a namorada dele, vamos supor, eu moro aqui na Zona Norte. Ele diz que a namorada dele mora lá na Zona Sul. Então, para ir até lá, ele tem que alugar um cavalo. E ele disse que foi todo bonito, alugou um cavalo e tal, toda a roupinha nova. Mas, de repente, ele está chegando lá perto, o cavalo tropeça, ele cai, suja a roupa de lama, a calça rasga. E aí está todo errado, né? Enfim, e aí ele bate na janela, a namorada vendo que ele está naquele estado, bate a janela e o cavalo fica nervoso, levanta, corcoveia, ele cai no chão, ou seja, tudo dá errado para ele, né? Mas ele brinca com essa situação aí, digamos, do namoro a cavalo, tá? Então ele é um poeta importantíssimo, porque ele é o que totaliza aqui. Eu cheguei a dar outro escritor da segunda geração, não, esse é o primeiro, tá? Mas tem dois aí que a gente vai ver, que é o Casimiro de Abreu, só que o Casimiro é mais light. O Álvares, ele é, como é que eu posso dizer assim, se eu fosse resumir mesmo que é uma segunda geração, a influência total é o Álvares de Azevedo, tanto é que é o que mais, o poeta que mais cai, por exemplo, no Enem dos românticos, ele, Castro Alves, na URGS também, a URGS adora Castro Alves e Álvares de Azevedo, tá? E aí o Casimiro e o Gonçalves ficam num plano um tanto, né, secundário, tá? Então, voltando aqui, então, nós temos esses poemas em que ele ironiza a morte, em que ele ironiza as situações do dia a dia também. Alguns vão dizer, então, que ele é aquele poeta mais próximo, assim, de uma autoironia que vai ter lá na imagem, né, da Semana de Arte Moderna. E o que eu queria falar para vocês do Noite na Taverna, que ele é um livro de contos. Até hoje ele é um livro até agradável de se ler, o Noite na Taverna. São contos curtos em que nós estamos numa taverna ou taberna, tipo um pub, e que o pessoal tá tudo bêbado ali, tá? Bêbado, aquela fumaceira dos charutos e tudo mais. É o clima perfeito para a pessoa contar uma história e a gente ficar com o pé atrás se é verdade ou não, tá? Porque o clima tá todo esse aí, o clima alcoólico no ar, né? E aí, cinco amigos, tá? E é bom lembrar que os cinco amigos têm nomes estrangeiros, né? É Sofieri, Bertrand, Claudius Hermann, Johann e Genaro. E o que eles vão contar é tudo assim, era em Roma, era em Paris, ou seja, não é bem Brasil aqui. Aqui mostra talvez assim a maior influência dele, né? Essa influência do Edgar Allan Poe, tá? Então são contos fantásticos, é o primeiro momento fantástico na literatura, não o fantástico como você tem no Amilcar Betega, né? Esse livro novo, Eu Deixo o Quarto Como Está, mas é um fantástico no momento de tu contar uma história assim que tu diz, mas será? Então é aquele que era tão apaixonado pela mulher, que quando ela morreu enterrou ela embaixo da cama, um que vai ter lá, vai cometer a necrofilia, transar com mortos. Então são contos muito assim, que tu fica pensando, pô, ele extrapola quase o âmbito da verdade, mas é que tá todo mundo bêbado ali. Então esse Noite na Taverna são 7 contos, só que assim, ó, o primeiro conto é uma abertura que mostra o clima da taverna. Aí depois vem 5 contos em que cada um dos 5 personagens que eu falei assume uma narrativa fantástica, assim, fantasiosa demais. Todas a ver com amor e morte. E aí no final tem uma espécie de finalização falando sobre, né, um personagem lá e tudo mais. Mas esses são 7 contos fantásticos, basicamente, que estão numa taverna, né? Ou seja, é a memória sendo colocada em jogo ali por cada um. Então é como se fosse uma reunião, um campeonato de mentira ali, mas uma mentira mais a ver com amor e morte, porque elas são muito exaltadas, são muito assim, né? Fora até quase da realidade, tá?
Então vocês cuidem, né? Esse poeta aqui, ele é o Álvares de Azevedo, ele é a encarnação do mal do século. E falou mal do século, lembrem, o pessimismo reinante, tá? Bom, ainda a segunda geração, vocês vão colocar aqui o Casimiro de Abreu. O Casimiro de Abreu, se o Álvares viveu 20 anos, pouquíssimo, o Casimiro de Abreu viveu muito mais do que ele. O Casimiro viveu 21, porque um ano na vida desses caras aqui, meu Deus do céu, né? Um mestrado, um doutorado, tá? Mas qual é a diferença? O Casimiro de Abreu ele teve uma obra publicada em vida, tá? Só uma obra publicada em vida. Então ele saía na rua e ele era reconhecido como poeta. Então era esse o detalhe. Imagina o Álvares, que se vocês olharem aqui, só para ter uma ideia, tá? Se vocês olharem assim o que fez o Álvares de Azevedo e o que fez o Casimiro, hoje de escritos daria isso aqui, ó, tá? Sei lá, umas quase 1000 páginas do Álvares de Azevedo e o Casimiro, uma coisinha de nada. Tá? O corpus de análise do Casimiro é uns 100 poemas e terminou. É isso que ele fez. O Álvares escreveu mais, porque o Álvares não saía muito para a rua. O Álvares ficava basicamente em casa. Então ele ficava ali escrevendo, lendo, escrevendo, lendo, escrevendo. Ele era assim, um estudante de primeira ordem, só para você ter uma ideia. O Álvares sabia 3, 4, 5 línguas, para vocês terem uma. Pessoal, voltou aí? Só me confirmem se voltou. Voltou, tá. Feito, então vamos seguindo aqui, tá? Deixa eu colocar aqui de novo. Então eu estava falando do Casimiro de Abreu, que também está numa segunda geração, também está nessa segunda geração mal do século aqui, só que ele é muito mais light, tá? Então que o Álvares de Azevedo, e foi reconhecido como poeta, apesar de ter vivido um ano só a mais, 21, ele conseguiu ter uma obra publicada em 1859, só que imagina só o que foi, né? Ele pegou tuberculose, depois acabou morrendo. Mas tu imagina só que coisa, né? Tu lança um livro, o livro adquire um sucesso de vendas, ele é reconhecido na rua como poeta, era noivo de uma guria da elite ali, enfim, né? O pai dele era, só que não gostava do pai, porque o pai dele controlava o tráfico negreiro lá enfim, em Portugal. E aí o Casimiro teve que ir para Portugal, e ele foi, digamos assim, dos grandes ali, o único que não fez uma faculdade, porque o Álvares estava ali metido com direito, o Castróis vai estar em direito, o Gonçalves Dias também em direito, tá? Depois lá o cara da Moreninha, o Joaquim Manuel de Macedo fez medicina, o Manuel Antônio de Almeida medicina, e o Casimiro ele migrou mais para o jornalismo, ele começou a escrever basicamente em Portugal, tanto é que até tem poemas hoje que falam sobre jardineiras que vendem flores, uma coisa muito mais portuguesa do que Brasil, mas ele veio para cá, enfim, fez um sucesso muito gigantesco, só que ele não conseguiu viver e ver esse sucesso dele, tá? Então por isso que tem um corpus de análise pequenininho, que é o livro Primaveras, e quando ele está para morrer, ele prepara um livro chamado Livro Negro, em que ele prepara poemas assim muito, mas muito
Mal do Século muito pessimistas, muito trágicos, só que é um poema, que é um livro inacabado, ele só conseguiu fazer 12 poemas muito sofridos. Quem é que vai fazer um livro com 12 poemas, por exemplo? Não vai vender. O livro vai ter o quê? 10 páginas, né? Então, quando vocês olharem, por exemplo, assim, Primaveras, normalmente o Primaveras ele acaba acoplando todos os outros escritos do Casimiro de Abreu e o corpus de análise dele é pequenininho, tá? Então ele teve um lirismo amoroso, uma tristeza da vida, saudade da pátria, e também fez canções do exílio, certo? E o destaque absoluto dele aqui é o Meus 8 Anos. Não tem como não lembrar do poema dele, Meus 8 Anos, tá? Que é o clássico dos clássicos aqui. Ele tem também um poema Amor e Medo, Minha Alma é Triste. Então, ele está mais ou menos casando com essa ideia, né, do mal do século aqui. Só que ele era, comparado com Álvares de Azevedo, um poeta mais feliz, porque ele cantava saraus, ele cantava festas, paquera, amor, danças, valsas. Então, assim, ó, naquela época, se tu tinha algum poeta para declamar um amor, digamos assim, mais carinhoso e tudo mais, era o Casimiro. O Casimiro era mais light no sentido do mal do século, tá? Então, vou marcar aqui para vocês, ó, Amor e Medo, olha o que ele diz. Quando eu te vejo e me desvio cauto da luz de fogo que te cerca, ó bela, contigo dizes, suspirando amores, meu Deus, que gelo, que frieza aquela. Então, aqui vocês têm, né, aquela ideia de que o poeta está chegando olhando para uma mulher, tá? Essa mulher está com fogo ali e o poeta está frio. E aí o que acontece? Essa mulher fica no pensamento dela, meu Deus, que frieza é essa? E o que o poeta vai dizer? Como te enganas, meu amor não é gelo, é chama que se alimenta no voraz segredo, ou seja, aquela paixão interna que não passa para fora. E se te fujo, é que te adoro louco, tu és bela, eu sou moço, tu tens amor, eu tenho medo. Se lá amor e morte era mais comum no Álvares, aqui amor e medo é mais comum no Casimiro, tá? Mas vocês estão vendo, né, que tudo tá ligado ao amor. Se é no Gonçalves Dias, é amor e o índio, amor e pátria, aqui é amor e morte, amor e medo. Ou seja, o sentimento impera sempre no romantismo, que é altamente sentimental, vocês sabem disso, tá? É um período subjetivo da literatura brasileira. Não só brasileira, né, mundial. Aí, olha só o poema dele, Minha Alma é Triste. E ele vai se comparar, ó. Minha alma é triste como a voz do sino carpindo morto sobre a laje fria. Reparem, né, como são pesados esses poemas do mal do século, tá? Mas vocês não podem ir para um vestibular sem saber este poema aqui chamado Meus 8 Anos. Vocês viram que eu coloquei ali os colchetes com os três, as reticências, né? Isso significa que eu suprimi partes. Por quê? Porque é um poema longo, tá? Mas se vocês olharem, ele fez esse poema com 20 anos e ele diz Meus 8 anos, de repente vocês possam ter assim, mas só um pouquinho. Que nostalgia é essa? Tu com 20 anos voltar 12 anos, por exemplo. Isso não é saudade ainda, né? Parece que tem gente que acha que saudade tem que ser dos, sei lá, dos 70 anos voltar para os 10. Saudade não tem idade. Então ele está fazendo um poema aqui nostálgico e ele tem um motivo para dizer isso. Reparem, ó que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Ou seja, a passagem do tempo, infância boa, mas não volta. Como são belos os dias do despontar da existência. Por quê? Porque a alma respira inocência como perfumes a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Reparem, nós sabemos disso, né? Quando a gente é criança, 8 anos, imagina qual é a ideia que ele tem, correr sem camiseta, de pé descalço, correr frutas, brincar, sem o peso da responsabilidade ainda do que a gente vai ser quando crescer, se a gente vai ter uma família ou não, como é que a gente vai tocar esse mundo, né? Algo que vocês estão pensando hoje, certo? Nessa questão, o que eu vou ser, como é que vai ser a minha vida daqui adiante, né? Quais serão as grandes responsabilidades? Alguns já estão vivendo isso, já na pele, às vezes até morando sozinho, né? Mas aqui o que tu faz? Tu sai deste teu mundo tão complicado, conturbado, e foge ao escapismo lá para tua infância. Tu vai fazer esse escapismo para a infância e pensar numa época em que tu não tem nenhum problema, não tem nenhuma responsabilidade nas tuas costas, tá? E aí você não diz assim, tá, mas ele é um poema que fala bem da infância. Sim. Tá, mas e ele fala mal do aqui e agora, do presente dele? Sim, reparem esse trecho. Em vez das mágoas de agora, ou seja, como é que é o agora, o presente do poeta? Magoado, triste. O que ele vai dizer? Eu tinha felicidade no passado, nessas delícias de minha mãe, as carícias e beijos da minha irmã. Então, reparei, é um poema muito singelo, muito simples, tá? Fala pouco do presente, mas quando fala, marca bem essa ideia de que, sim, ele é um poeta
extremamente magoado, tá? Então isso que vocês vão ter que cuidar. Um poema, por exemplo, do Mal do Século ali, não precisa necessariamente cantar esse pessimismo, pode fazer um escapismo. Agora a pergunta é, por que eu faço um escapismo? Por que será que eu estou fugindo para a infância? Será que o meu presente não está ruim? Por que será que eu estou desejando tanto uma morte como Álvares de Azevedo? É porque o meu presente não está bom. Então tu faz o que eles chamam de escapismo, fuga da realidade para qualquer lugar, menos aquela situação presente que tu está ali. Olha, quem é que não faz isso muitas vezes, né? Quem é que não faz em sonhos, às vezes? A gente pensa, vai dormir, vai pensar alguma coisa. Muitas vezes a gente faz escapismo por outros modos, tá? Agora você tem que ver como é que os poetas fazem. Eles estão fazendo, no caso do Álvares, um escapismo para a morte, no caso do Casimiro, para o passado, vocês viram no Gonçalves Dias, para um passado mais longínquo ainda, naquela questão do índio, de tentar definir um indianismo ali, tá? Então é interessante essa partezinha aqui, ó, em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias, tá? Cuidem esse detalhezinho aí, tá? E agora, pessoal, vocês vão entrar num poeta que ele é extremamente importante, tá? Que é o Castro Alves. Reparem, ele está numa terceira geração e se perguntarem para vocês de novo, por que nós mudamos as gerações? Por quê? Porque elas duram pouco, mais ou menos uns 10 anos, os poetas morrem cedo e automaticamente também muda a temática. Se na primeira geração era nacionalista, ufanista, indianista, na segunda já é a tediosa, é o spleen, é o melancolismo, é a segunda geração mal do século, tá? Só que a terceira ela se chama social, e aí eu já fico pensando, né? Pô, social vai abranger alguma coisa importante do Brasil, tá? Ou condoreira. E aí vocês vão se ligar, por que é uma geração condoreira? Porque vem de condor, aquela ave dos grandes voos. E a terceira geração não vai ter aquela linguagem que é totalmente intimista, tá? Nós vamos ter uma linguagem coletiva, porque não sei se você sabe, o Castro Alves ele declamava em teatros. A poesia dele tinha um viés não individual, mas coletivo. Ele ia para teatros assim e botava a boca no trombone, né? Então eram poemas de imagens grandiosas, de linguagem condoreira, cuidem, linguagem alta, linguagem grandiloquente, altissonante, tá? Ó, pensem no termo, grandiloquente, uma grande eloquência, altissonante, um som alto, tudo com o Castro Alves tem a ver lá em cima, pensa em condoreirismo, lá em cima, linguagem nas alturas, grandes imagens. Não é aquela imagem mais simples, mais para o ouvido, tá? Aquela mais intimista da primeira e da segunda gerações. Aqui nós temos uma geração que é uma geração tipo, como é que eu posso dizer, uma geração que a gente poderia até comparar com essa questão do Padre Antônio Vieira, né, que fazia os sermões com coletivo, é uma linguagem coletiva do Castro Alves, tá? O Castro Alves também viveu pouco, pessoal, tá? Ele morreu com 24 anos. Reparem, né? Que coisa, né? Expectativa de vida dos poetas ali, meu Deus do céu, né? 21, 22 anos, tá? Então, ele conseguiu publicar uma obra em vida, que foi o Espumas Flutuantes, que inclusive já foi leitura obrigatória da URGS. E depois que ele faleceu, viram que ele tinha, claro, muitos poemas sobre escravidão, poemas sobre os escravos, não só poema de escravidão em que o escravo só se dá mal, ele cantava os amores também dos escravos, tá? Então isso é importante. Ele não conta só tragédia, ele conta também alegria e felicidade também, tá? Só que o Espumas Flutuantes, então, o que vai acontecer? Ele era um livro que não tinha nenhum poema, mas nenhum poema abolicionista. E aí, repare, né, quando a URGS deu esse livro, Espumas Flutuantes, o que a gente já pensava? Pô, qual é o apelido do Castro Alves? Poeta dos escravos. Qual é a grande temática dele? Escravidão. E aí a URGS dá um poema, um livro, em que não cai nenhum poema abolicionista. Como é que ela vai trabalhar isso? E dito e feito, no primeiro ano, o que fez a URGS? O livro Espumas Flutuantes traz alguns poemas abolicionistas e não tinha nenhum. A URGS fez um jeito de encaixar essa questão temática, mas de uma forma falsa, tá? Então vocês têm ali poemas sobre a Bahia, poemas sobre amor e um amor diferente, um amor, como a gente pode dizer, um amor que acontece, não é aquele amor assim de idealização, de colocar a mulher lá em cima, no 10º andar, num pedestal, certo? De idealizar, 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 e ela fica tão alta, tão superior a mim, que eu não consigo nem chegar perto. O Castro Alves faz tipo homem e mulher serem iguais, a coisa acontecendo, vai ter idealização, vai, mas vai acontecer o amor, tá? Por isso que a gente diz que é um amor mais real e uma situação também de vida mais real. Porque reparem, eu estou falando aqui exatamente do que? Eu estou falando de uma situação do condoreirismo, eu estou falando de uma situação do escravo.
Entendam, entre a primeira geração que fala do índio e a terceira que fala do escravo, que está fechando as portas do romantismo, tá? E aí eu quero que vocês entendam esse detalhezinho todo aqui. Se eu estou na primeira geração falando do índio, e eu estou no Rio de Janeiro urbano, e eu abri a janela da minha casa, o índio não está passando. O índio não é meu problema. Agora, se vocês estiverem no Rio de Janeiro dessa época, onde está ali o Castro Alves é da Bahia, tá? Mas ele chegou a vir para o Rio de Janeiro. Se tiver e vocês abrirem a portinha de vocês vão ver que o mundo escravo está ali na tua porta. Senão, tu não tem ainda 1, 2, 3 escravos trabalhando para ti. Então, entre os temas índio e escravidão, a escravidão era muito mais forte o tema, muito mais pesado. E o Castro Alves não foi escravo, tá? Cuidem bem, ele não foi escravo. Ele estudou direito e tudo mais, era um rapaz dito como o grande bonitão da época. Tanto é que ele ficou com mulheres da sociedade. Tem até a Eugênia Câmara, que veio com uma empresa de teatro portuguesa para o Rio de Janeiro. Ela vinha casada com um filho, ele botou na cabeça que tinha que ficar com ela, ele fez ela se separar, ficou com ela, levou para a Bahia, fez peça de teatro para ela. O Castro Alves, ele era assim, o Dom Juan brasileiro nessa época, tá? Então, ele era um mulato muito bonito, o Castro Alves, mas ele não era escravo, tá? Mas fazia toda a poesia dele, uma poesia, não é à toa, por exemplo, que depois quem vai fazer a grande biografia do Castro Alves também é exatamente o Jorge Amado, que é da Bahia, tá? O ABC de Castro Alves, certo? Bom, então ele fazia essas imagens mais de uma poesia condureira, alta, imagens grandiosas do universo. Ele fazia poesia social, porque ele é abolicionista. E detalhe, reparem onde é que ele está morrendo ali, 71, ou seja, está recém chegando a lei do ventre livre, né? Ou seja, não é 88 ainda que eu tenho a lei áurea. Ele morre ainda com a situação dos escravos, tendo algumas mudanças na lei do Brasil, enfim, ok, eu sei disso, mas ainda o Brasil era escravocrata, tá? Bom, quais são os destaques dele? Reparem, eu botei 2 poemas ali, de vertente abolicionista, que é o Navio Negreiro. Aliás, o Longo Navio Negreiro. O Longo Navio Negreiro, tá? Ele tem 6 partes, o Navio Negreiro. Ele é um poema que, mal comparando, tá? Mas é um poema narrativo tipo o Capirama. É um poema que não me basta uma página. Eu preciso de 10, 20 páginas para colocar toda a história. E é lindo o Navio Negreiro, porque parece que tem uma câmera assim, chegando, filmando a vinda de um navio negreiro, e o pior, né, vindo por Brasil, tá? Vozes da África, e aí a pergunta é, o que tem a ver o Vozes da África com o Brasil? Olha, são vozes da África dizendo, não nos tirem da África em liberdade que nós não queremos ser escravos, tá? E eu botei 2 poemas aqui, o Adormecido e o Boa Noite, que é uma parte de uma poesia mais sensual do Castro Alves. Então, eu vou passar aqui, ó. Por exemplo, uma cena dessas aqui pode passar batido por vocês. Reparem, uma noite eu me lembro, ela dormia, parece que está de voyeur, tá lembrado que é o voyeur? A gente só está olhando ali, né? Ela dormia numa rede encostada molemente, quase aberto o roupão. Ou seja, se está quase aberto o roupão, alguma coisa está aparecendo, já tem essa questão de sensualidade. Solto o cabelo, e agora, solto o cabelo. Reparem que as mulheres, elas não poderiam andar de cabelo na rua de cabelo solto. Mulher tinha que estar sempre andando com o cabelo preso, solto só dentro de casa, na presença do marido. E aqui já esse lado de ser um cabelo, simplesmente o cabelo solto, já mostra um pouco de sensualidade. Aí vocês vão dizer, ah, mas sensualidade, aí vamos conversar, né? Sensualidade com cabelo solto. Pô, quem é que não se lembra de Dom Casmurro, o Bentinho ficar brabo com a Capitu com ciúme porque ela mostrou os braços num baile, os braços, tá? Então, imaginem vocês, né, naquela época, era uma sociedade mais recatada em sentido de roupas, né? Então, a mulher andava com seu vestido, né, recatada, tá? O cabelinho preso na frente do mar, nas ruas e tudo mais. Tinha toda uma etiqueta de comportamento ali frente a esse século XIX para as mulheres. As mulheres tinham que saber piano, francês. Então, só isso aqui já tem essa questão toda de sensualidade, tá? Só o que faz o poeta? O poeta fica olhando para essa mulher e diz, ó, e eu fitando esta cena, repetia naquela noite lânguida e sentida. Ó flor, tu és a virgem das campinas, virgem tu és a flor da minha vida. Termina num chavão bem romântico, mas só para você ter uma ideia de que tem dessa questão toda da sensualidade. E aqui no poema Boa Noite, é uma noite de amor,
só que ele vai fazer uma espécie de troca de mulheres aqui, tá? E todas as mulheres, elas são mulheres da literatura, são mulheres importantes de alguns romances da literatura, principalmente europeia, tá? Ó, reparem, boa noite, Maria, eu vou me embora, a lua nas janelas bate em cheio, boa noite, Maria, é tarde, não apertes assim contra teu seio, tá apertando contra o seio, já tem essas questões todas envolvendo sensualidade. Depois ele muda de Maria para Julieta, depois para Marion e no final para Consuelo. Então, Boa Noite, ele vai fazendo uma espécie de rodízio de mulheres ali, tá? O que mostra essa questão toda do Dom Juanismo do Castro Alves, essa poesia mais sensual, essa poesia de amor mais de proximidade, tá? Pessoal, só uma pergunta, eu estou falando muito rápido assim, você está tranquilo esse tipo, querem que eu fale mais lento? Porque eu costumo dar aula assim, né? Mas às vezes vai que alguma coisa passe e tal, vocês perguntem, tá? Por gentileza, perguntem, certo? Tá tranquilo assim? Tá? Porque qualquer coisa não entendeu, perguntem, tá? Porque eu tô falando, eu vou batendo, vou falando, certo? E aí qualquer dúvida, qualquer detalhezinho, me peça. Bom, e aqui o Vozes da África, como eu falei para vocês, ó, aqui nessas questões todas envolvendo o que a gente chama de tema mais social, tema abolicionista, a linguagem vai lá para as alturas, não se esqueçam, é condorerismo, é condor. Reparem, Vozes da África. Olha só o que o poeta diz: Deus, ó Deus, onde estás que não me respondes? Em que mundo, em que estrelas tu te escondes embuçado nos céus? Ou seja, Deus não está vendo esta cena que vocês vão ter que saber de cor e salteado lá do romance Úrsula, em que os negros em liberdade na África eram presos, colocados em navio e vindo para ser comercializados aqui, tá? Reparem, então, é todo um desabafo, são vozes não brasileiras, mas da África, dizendo não nos tirem daqui. Então, reparem como o poeta está sabendo tudo que está acontecendo no mundo. Por quê? Porque ele sabe que o Brasil agora já é independente, mas a, o Brasil pode ser independente, mas você sabe muito bem que Portugal tinha suas colônias africanas ainda ali, né? Angola, Moçambique. Vão ganhar a independência em 1975, tipo 100 anos depois da morte do Castro Alves. Então, comum essa questão do tráfico negreiro, mas o que é de se indignar? Por quê? Porque no navio negreiro, isso aí vocês vão ver um pouco no Úrsula, e detalhe, a URGS não fez ainda nenhuma questão comparando o Castro Alves com o Úrsula. Olha que questão legal para fazer, viu? Então, assim, reparem, estamos em pleno mar, são 6 partes do navio negreiro, então eu peguei só uns trechinhos, ó. Estamos em pleno mar, doudo no espaço, brinco do ar, dourada a borboleta. Então, como se tivesse uma câmera assim, olhando o mar, mas de repente tu vê um barco chegando que é um navio negreiro. Por isso que ele vai dizer que era um sonho dantesco, ou seja, faz referência ao Dante Alighieri, o poeta aquele italiano religioso, que fez o inferno, né, a Divina Comédia, o inferno, o purgatório e o paraíso, tá? Então, repare o que ele vai dizer. O tombadilho, o piso do navio, que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Eu pergunto, sangue de quem? Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite horrendos a dançar. O dançar aqui metaforicamente, né? Dançar no chicote, apanhando, correndo sangue, morrendo muita gente. Negras mulheres suspendendo as tetas magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e vaga mágoa vãs. Lembrados do que era isso? Ó, manter fisicamente agitado e a mente sob o domínio de quem está ali comandando o navio negreiro, tá? Então, aqui, lavagem cerebral, pouca água, certo? Se morrer, morreu, joga no mar, mas tem que saber que quem manda sou eu, tá? E olha só que cena terrível, olha o que ele vai dizer ali, ó. No entanto, o capitão manda a manobra, tipo, segue o baile. E após fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros. Repare o que diz o capitão. Vibrai rijo chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E aí o Castro Alves, como tá na voz do eu lírico ali, né? Ele está perguntando, Senhor Deus dos desgraçados. Ele não está nem mais olhando para o Deus, qualquer o Deus da bondade. Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Eu quero que vocês olhem as marcações depois do Castro Alves, tá? Eu quero que vocês olhem aqui as marcações do Castro Alves. Pessoal, como ele usa uma pontuação expressiva. Reticências a todo momento,
tá? E a reticência, elas têm vários fenômenos da reticência num poema, né? Tu pode alongar a frase, tu pode esconder alguma coisa, deixar, né, como um fade out, de diminuir. Ele coloca a todo momento interrogação, exclamação, ele faz aquele detalhe de botar uma exclamação e uma interrogação junto, ou uma interrogação e uma exclamação. Isso dá uma expressividade gigantesca na pontuação. Reparem que vocês não fazem isso numa redação, colocar uma interrogação e uma exclamação. O Castro Alves faz a todo momento, ou seja, aquilo ali é uma pontuação expressiva, certo? Como se estivesse gritando muitas vezes ali, tá? Nessa pontuação aí. Ó, reparem ali a pontuação, ó. Principalmente nesse trecho, Senhor Deus dos desgraçados. Dizei-me, Senhor, essa é verdade, tal, tal, né? Bom, e aí ó, o que ele vai dizer, ontem, os negros, plena liberdade, a vontade por poder, hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Tá? Agora, a parte que eu acho mais legal de todas, e reparem isso aí, ele fazia em teatros, né? Reparem que ele vai dizer, existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e covardia. Sabe quem é que o Castro Alves quer atingir agora? Quer atingir o Brasil. E não vai ser aquele Brasil, não, lá do Gonçalves Dias, do primeiro momento, minha terra tem Palmeiras, melhor que Portugal. Não tem isso aí. Olha só o que ele vai dizer, meu Deus, meu Deus. Mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? A bandeira ali, tremulando. E aí, reparem, o eu lírico reconhece que é a bandeira do Brasil. E aí o que ele pensa? Pô, o meu país tem esse tráfico negreiro. E aí todo o lado do eu lírico vai chorar, basicamente. Ó, silêncio, musa, chora e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. E aí ele reconhece o que é a bandeira do Brasil, ó, aure verde. Aure, né? Ouro, ó, amarelo e verde, pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, certo? Então, essa indignação do poeta eu descobri aí, né? A bandeira do Brasil aí dentro, tá? Então, esse lado todo aí que eu quero que vocês cuidem a partir de agora aí, numa possível comparação com Úrsula, tá? Também um pouco pode cair, por que não, com Ponciá Vicêncio, que apesar do livro do romance Ponciá Vicêncio, assim, é um romancezinho, né? Curto, de 100 páginas, mas apesar de ser numa época posterior à escravidão, posterior ao abolicionismo, né? O avô da Ponciá, que ela vai relatar ali, ele foi um ex-escravo, então também vai ter essa questão toda de exploração aí, tá? Então a escravidão este ano vai ser um fator importantíssimo na questão da prova da URGS, tanto com Ponciá Vicêncio, tanto com o Memórias Coloniais, o Caderno de Memórias Coloniais, a questão de Moçambique, da exploração, quanto Úrsula, tá? Então a gente vai ter aqui um tipo de literatura que vai abordar muito a questão da escravidão. Vocês não vão esquecer disso aí, por favor. Mais do que o índio. Ah, outro detalhe. Vocês imaginem, né? Vocês sabem que tinha muita gente ali que tinha muito escravo, mas muito escravo mesmo, era uma fonte de renda. Tinha gente que botava escravo, por exemplo, para trabalhar, era o escravo de ganho. Quem é que chegou a ler o Curtiço aqui? Você lembra que a Bertoleza era uma escrava de ganho, ou seja, eu não preciso dela na minha casa, eu vou ali e alugo ela, deixa ela ser vendedora, tá? Então ela vai atender um balcão, ela vai ganhar, sei lá, 1.000 por mês, 900 fica para mim, eu dou 100 pila para ela. Então também o escravo de ganho era uma forma de explorar o escravo, terceirizar esse serviço aí. Então, vocês imaginem todo esse esquema aí, quando o Castro Alves vinha da Bahia, chegava no Rio de Janeiro, ia em teatro e declamava esse tipo de poesia. Vocês imaginem quantos donos de escravos não levantavam e saíam fora, tá? Porque você sabe, né? Tinha muito no Rio de Janeiro a questão do escravocrata e do abolicionista, tá? Desde 1870 já tem os manifestos abolicionistas, o Castro Alves está vivendo fortemente esses manifestos abolicionistas, muita gente já dando por livre e espontânea vontade alforria e tudo mais, mas tinha muita gente que lucrava com isso aí, vocês sabem disso, né? Até lá a Lei Áurea depois, em 88. Bom, aqui, turma, eu quero que vocês só coloquem, tá? Uma espécie, assim, de asterisco neste autor que eu vou dar agora. Este autor faz 16 anos, eu acho que não cai na URGS, tá? Ele se chama Joaquim de Souza Andrade, mas ele era conhecido por esta proparoxítona aqui feia, ó, Souzandrade. Não é Souza Andrade, é Souzandrade, tá? Então ele era um poeta maranhense, totalmente desconhecido, ninguém leu ele, tá? Ninguém leu, escuta, ninguém leu. Por que ninguém leu?
porque ele era erudito demais, ninguém entendeu absolutamente nada, foi inacabada a obra e ninguém leu, ele foi enterrado, tá? Só que passados, vamos pensar assim, passados 100 anos, tá? Desenterraram a obra dele. Assim como fizeram com Úrsula também, tá? Ou seja, desenterraram a obra. A obra que não teve sucesso, mas foi lançada, por que não teve sucesso? Mas teve qualidade, mas não teve sucesso. Então desenterraram e começaram a observar mais o Sozandrat, tá? E viram que ele fez um poema narrativo chamado Oguesa, que não trabalhava basicamente lendas brasileiras, mas lenda quichua, né? Dos índios do Peru, da Bolívia. E ele trazia, como ele era muito erudito, falava várias línguas, ele começou a colocar temas que não eram temas comuns ao romantismo. Ele colocou o capitalismo mundial, ele botou Bolsa de Nova York, certo? Ele fugia daquela linguagem derramada dos românticos, então uma linguagem cheia de elipses, cheia de estrangeirismos também. Só para você ter uma ideia, eu coloquei um trechinho aqui. Reparem como é quase que ininteligível, ó. Cheques surgindo, risonhos e disfarçados em railroad managers, e vai colocando trechos em grego, latim, alemão, 500 mil línguas, turma, tá? Até hoje, o pessoal de doutorado sente aquela coisa, como é que a gente vai estudar um cara assim? Então eles estudam o que sobrou desse poema inacabado. Mas toda vez que ele cai no vestibular, o que vocês vão ter que saber? É um poeta desconhecido, que não vendeu na época, desconhecidos contemporâneos românticos também, que fez um tipo de literatura que não tinha nada a ver muito com o romantismo, era de um saber erudito, misturou linguagens, termos. Então ele era uma bola fora dessa galera romântica, até a curva fora da estrada, digamos assim, tá? Então vocês vão cuidar, porque Souzandrat está só no programa da URGS, estão só no programa da URGS, mas está lá e não cai. Só que é o seguinte, Sociedade Parthenon estava lá e não caía, e esse ano caiu. Então, sempre ficando no bico. Tá? Bom, aqui, deixa eu falar agora com vocês. Aqui, ó. Tá? Vou falar com vocês aqui. Eu botei umas questões, tá? Eu vou passar, eu não sei se vocês fizeram ou não, deixa eu conversar com vocês aqui. Vocês não chegaram a fazer as questões, né? Até porque eu só tinha dado o Gonçalves Dias. Então eu vou passar rapidamente. Eu vou ler a questão, vou dar o gabarito, vou comentar rapidamente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês perguntem, tá? Mas eu vou fazendo e vou tocando, tá? Vamos lá. Aqui tinha a canção do Exílio. Clássico, a URGS não botou toda, tá? Botou apenas Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá, tal. Nosso Céu Tem Mais Estrelas, Nossas Vozes Têm Mais Flores. Aí o parte do hino, Nossos Bosques Têm Mais Vida, Nossa Vida Mais Amores, que depois o hino vai lá e copia. Muito bem. Aqui a URGS botou assim, ó. Em relação à canção do Exílio, é correto afirmar que exalta a natureza brasileira em sua fauna e sua flora, destacando-se pela temática regionalista. Não, não é regionalista, ela é nacionalista. Ele não está pegando apenas uma região. Ele não está pegando apenas o Maranhão, onde, por exemplo, ele viveu. Não, ele está pegando o Brasil como um todo, é nacionalista, certo? É Brasil e Portugal, é nacionalista. Se trata de um soneto clássico que celebrizou o poeta como um dos mais importantes do romantismo brasileiro. Pessoal, isso aqui é soneto. Por mais que a URGS tenha feito uma sacanagem de ter cortado o poema e ter colocado ali 14 versos, tá? 14 para o aluno pensar assim, ah, não, mas olha só, eu estudei que o soneto tem 14 versos. Não é um soneto. Sonetos são 2 quartetos e 2 tercetos, tá? E como ele botou a URGS ali, aquele colchete com as reticências, obviamente tem mais partes ainda da canção do Exílio, tá? Então tá errada a B, tá errada a B. Tá, e se eu tirasse a palavra soneto e fizesse assim, se trata de um poema clássico que celebrizou o poeta como um dos mais importantes do romantismo brasileiro, estaria correta. A única palavra inválida ali é soneto. É um canto de amor à pátria, sim, e teve algum dos seus versos incorporados à letra do hino nacional. Alguns dos seus versos, na verdade 2, vocês sabem disso, tá? Verdade, essa aqui é verdade. As estrelas e as flores referidas na segunda estrofe simbolizam a falta de preocupação com os problemas do período colonial. Romantismo, o Brasil não é mais colônia, o Brasil agora é independente, tá? Colônia, lembrando, literatura informativa, barroco e arcadismo.
Os versos da última estrofe acentuam o sentimento do exílio e expressam o desejo do poeta de morrer em Portugal. Só um pouquinho. Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá, para o Brasil. Não, eu não quero morrer em Portugal, eu quero morrer no Brasil. E ele realmente morreu no Brasil, não sei se você sabe, né? Ele veio, ele tinha voltado para o Brasil, ele estava mal de saúde, e aí ele foi para a Europa tentar tratamento e não conseguiu, ele volta imobilizado num camarote do navio. Só que o navio naufraga perto do Maranhão ali, todo mundo se salva menos ele, que não conseguiu e tudo mais. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu, se foi comido por um tubarão ou não, né? Federal, a fundação, tá? Você sabe que foi a URGS que fez essa questão. No romantismo brasileiro, a poesia lírico-amorosa de Gonçalves Dias assume lugar de destaque, embora o poeta seja autor também de poemas exaltando o heroísmo do selvagem brasileiro, além de algumas peças teatrais. Na relação de texto a seguir, assinale a alternativa que contém poemas onde o sentimento da mulher indígena vem expresso, tá? E aí, onde é que é o sentimento da mulher indígena? É exatamente em Marabá, que é uma mulher que não é aceita pela tribo, porque a Marabá é mais esbranquiçada, porque ela é uma mestiça, tá, de branco com índio, e Leito de Folhas Verdes, que é aquela mulher que fica chorando que o amado Jatir não vem, certo? Aqui era o poeta moribundo. Aqui vocês cuidem, tá? Reparem, olha só, o que a URGS colocou. Poetas. Então ele está falando para os poetas. Amanhã o meu cadáver, ou seja, amanhã quando eu estiver morto, minha tripa cortai mais sonorosa, e façam da minha tripa uma corda e cantem nela os amores da vida esperançosa. Tá vendo quando ele fica brincando com a morte? Eu morro igual nas mãos da cozinheira, o marreco piando na agonia, como o cisne de outrora que gemendo entre os hinos de amor se internecia. Coração, porque tremes? Vejo a morte, ali vem ela lazarenta e desdentada. Que noiva! E devo então dormir com ela, se ela ao menos dormisse mascarada. Reparem que ele brinca, né? Agora, o que estaria errado aqui? A temática amorosa sentimental. Ela é mais amorosa sentimental aqui? Não, aqui ele está falando muito mais, você sabe, no sentido do mal do século. E a linguagem elevada, qual é o poeta que tem linguagem elevada? Altissonante, grandiloquente, lá nas alturas. É Castro Alves, esses têm linguagem mais tímida, tá? Evidenciada nos versos citados, são constantes na obra de Álvares, falso. O poeta manifesta a vontade de que seu corpo continue a ser um instrumento do cantar lírico, sim, façam dela uma tripa, né? Mesmo depois da morte, verdade. Os versos exemplificam a faceta irônica, sim, ele está brincando, né? Ou auto-irônica, que convive com a lírica emocional e erótica do poeta da Lira dos 20 anos. Verdade, 2 e 3. Considere as seguintes afirmações em relação ao poema de Álvares de Azevedo. Ah, olha só, deixa eu falar para vocês também. Um detalhe importante, viu? A URGS, volta e meia, pega o mesmo poema já dado e faz uma nova interpretação, uma nova compreensão. Por isso que é bom estudar sempre olhando as questões dos vestibulares que vocês vão fazer. Porque volta e meia, já viram o Enem? O Enem é a mesma coisa. Pode ver, tem uma questão lá e o mesmo texto vira uma questão da segunda aplicação, tá? Então, estudar para Enem não é só a primeira aplicação, vão lá para a segunda aplicação também, os PPL. Bom, é sobre o mesmo poema, tá? O poema revela um sentimento de inconformismo com a morte. Ele não é inconformado com a morte, ele brinca com a morte. E expressa em tom elevado, reparem que a URGS botou o mesmo tom elevado de falsidade, os sentimentos típicos do mal do século, falso. Embora romântico, o poema já antecipa traços modernos. Quais? Como o emprego de imagens cotidianas, sim, cozinheira, né? E a autoironia do poeta, ou seja, folgar nele mesmo. Vocês estão vendo isso aí, né? O pessoal de stand-up faz muito folgar em si mesmo, né? Verdade. Álvares de Azevedo satiriza a morte, sim, e a própria situação do poeta, que é comparada a um marreco, também verdade. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo na ordem que aparece. Álvares de Azevedo é um autor do período... Pergunta, qual é o movimento dele mesmo? Realista, parnasiano ou romântico? Já matamos uma, né? Que escreveu. O que ele escreveu? Poesia, teatro e outras obras? Sim. Poesia, romances e outras obras, ele não escreveu nenhum romance. Poesia, contos e outras obras, porque poesia, ok, né? Lira dos 20 anos. Contos, O Noite na Taverna. E outras obras é que ninguém sabe bem como encaixar Macário.
Ah, Macário é uma novelinha, Macário é um teatro, né? Muito bem. Agora, ele não fez romance, tá? Então, onde tem romance, ele tem que tirar. E nem é realista, nem parnasiano. Ó, aí vai dizer, ó, como Lira dos 20 anos, que é poesia, Noite na Taverna, que é contos, e Macário, que é um teatro, novela, sei lá, né? Não obstante a sua vida muito breve, de apenas 21 anos, negativo URGS, viu? Ele morreu com 20 anos e 7 meses. Eu não estou querendo ser aqui um CDF das datas, tá? Mas 20 não é 21, certo? Destaca-se por uma intensa... O nome da obra é Lira dos 20 anos. Os seus escritos... Destaca-se por uma intensa inquietação literária e por expressar na sua obra a leitura de quem? Em quem ele se inspira? Lord Byron, Goethe, Edgar Allan Poe, ou seja, de escritores e poetas europeus. Muito bem, não só europeus, né? O Edgar Allan Poe era americano. Os seus escritos com traços de melancolia, tédio, tá? Tanto faz o spleen, tem afinidades com as tendências do mal do século. O gabarito, essa aqui. Vocês viram que nem sempre uma questão agrada, tá? Nem sempre uma questão é perfeita, redondinha. Tem sempre alguns errinhos aí, tá? Não adianta olhar ali para a data dele, nasceu em 31, morreu em 52, então tem 21 anos. Ele morreu com 20 anos e 7 meses, tá? Bom, fundação, assinada alternativa que indica poetas de temática indianista, ou seja, primeira geração, e abolicionista, ou seja, terceira geração, respectivamente, ou seja, na ordem. Quem é, então? Essa vocês fizeram, né? Essa aí tá boa de fazer, viu? Essa aí é boa porque ela sempre recupera as características do poeta, tá? Então, vamos lá. Gabarito B, Gonçalves Dias e Castro Alves. Aqui que eu falei, ó, reparem do Sousandard. Assinadas as afirmações abaixo sobre Sousandard. Trata-se de um autor... E normalmente, turma, assim, ó, quando faz muito tempo que não cai, quando aparece é quase tudo sempre verdadeira, tá? Trata-se de um autor maranhense do século XIX, cujo nome verdadeiro é Joaquim de Souza Andrade, quase desconhecido dos contemporâneos românticos e dos contemporâneos de hoje, né? Sim, o Guias é um longo poema narrativo, sim, composto sobre uma lenda quichua, que narra o sacrifício de um jovem imolado por sacerdotes, sim, um poema incompleto, inacabado. O poema O Guias traz para a literatura brasileira temas do capitalismo mundial, entre os quais o da Bolsa de Nova York, o capitalismo, numa linguagem cheia de várias outras linguagens de estrangeirismos, um saber muito erudito, verdade. Aqui eu vou passar do Casimiro, tá? Vocês façam aqui. Aqui eu botei uma do Enem, tá? Sobre o Álvares de Azevedo. Outra do Enem sobre o Álvares de Azevedo. E aqui agora a gente passa para o Martins Pena, tá? O que vocês vão marcar agora? A gente se despede, então, dessa geração da poesia. E a gente vai fazer agora exatamente essa questão do teatro, tá? Teatro, vocês têm uma peça, pelo menos na prova da URGS, que é o Hamlet, uma peça do Renascimento, uma tragédia bem marcada, que é uma tragédia. O final tem 4 mortes, no todo tem 10 mortes. Então, aqui nós vamos ter o Martins Pena, um teatrólogo, tá? Por que eu vou botar ele agora? Porque esse teatrólogo está bem no início do romantismo. Reparem, o romantismo começa em 1836, em 48 ele já morreu. Então é aquele cara que está ali, ó, bem no começo do romantismo. É aquele que está muito próximo do Gonçalves Dias na poesia e do Joaquim Manuel de Macedo na literatura, no romance, tá? Então, assim, ele é um teatrólogo e eu quero que vocês olhem. Das 26 peças, qual é o predomínio dele? Vocês vão olhar, comédia. E por que comédia? Porque, turma, apesar de ter muita tragédia ser o maior destaque, o Brasil estava independente. Então, falar de tragédias não era a melhor coisa do mundo. Então, onde é que ele vai se dar bem? Na comédia, no riso fácil, na coisa muito mais simples, certo? Ele tem obras como, por exemplo, O Juiz de Paz na Roça, que é o juiz casamenteiro, O Noviço, tá? Ele tem muito dessa questão aí envolvendo um amor contrariado, que a gente vai ver que é o principal tema dele, tá? Então, o que a gente diz do Martins Pena? Que ele é o fundador do teatro brasileiro. Antes dele teve lá o Gonçalves Dias ensaiando alguma coisinha de teatro, mas o Martins Pena, ele foi um teatrólogo. Ele se dedicou a fazer o teatro, certo?
E aí o que acontece? Ele fez várias peças, mais ali, vocês estão vendo, 26, né, 20 comédias. Então a gente diz que o pai do teatro brasileiro é ele, Martins Pena, enquanto o pai do teatro em língua portuguesa era o Gil Vicente, o Martins Pena é o pai do teatro brasileiro. Só que para onde é que ele foi? Comédia de costumes do Rio de Janeiro. E aí, quando eu estou falando de comédia, eu estou falando daquela carinha que ri, aquela carinha que às vezes começa como tudo errado, mas tudo se arruma, tá? Então, eu estou ali para sair de uma situação negativa para uma positiva. A da tragédia já seria diferente, né? Começar numa positiva e terminar numa negativa. Então, a comédia de costumes, por quê? Tem alguns autores que dizem que se eu eliminasse todos os documentos do Rio de Janeiro do século XIX, ali até metade do século XIX, eu conseguiria reproduzir o que é o Rio de Janeiro, dos seus costumes, apenas lendo as 26 comédias do Martins Pena, tá? Então o que ele fez, ele conseguiu colocar o Rio de Janeiro de verdade ali dentro. Só que, de novo, o predomínio é da comédia. Então ele vai criar esses tipos, situações, essas peripécias. São comédias que muita gente lê assim, tem um fundo histórico legal, mas elas são superficiais, são ingênuas. E é legal que ele mostra os dois mundos, tá? O mundo rural, e aí você sabe que o mundo rural nesta época é maior, tem os hábitos, tem as falas do mundo rural, os costumes, a roupa, e o mundo urbano. O mundo urbano é aquele que está tentando se manter como os portugueses se mantêm, como os franceses se mantêm, é falar francês, é se vestir à francesa, todo o conjunto de roupa vindo da França, a gravata, chapeuzinho, a cartola na época, a bengalinha, todo mundo tentando ter essa finesse, essa belle époque depois, né, meio aí, europeia, só que o pessoal do mundo rural era diferente, os costumes são diferentes, o casamento é na roça, os hábitos, a fala, quer dizer, isso vai gerar depois, você sabe, um Jeca Tatu do Monteiro Lobato, um Chico Bento da Turma da Mônica, ou seja, esses hábitos diferentes aqui, tá? E ele, ao colocar em contato esses dois mundos, a gente vai começar a ver, né, como era tão diferente esses dois mundos, o mundo rural e o mundo urbano. E nessa época o mundo rural é maior, o mundo rural predomina no Brasil, tá? O mundo urbano só vai suplantar o rural, sei lá, 1960 por aí, né, 63. Então vai demorar quase 100 anos para o mundo urbano ainda suplantar o rural. Então nessa época tem muito mundo rural, só que onde é que está o chamativo? Onde é que está o mundo mesmo de verdade, das coisas mais modernas? Está na cidade. Então o pessoal está migrando, está vindo para a cidade, tá? Tema principal, vocês guardam então, que é o amor contrariado, que vai gerar muitas e muitas peripécias. E qual é o detalhe que marca bem ele como autor romântico? Os finais do Martins Pena são finais que se encaixam tudo perfeitamente com um final feliz, tá? Então assim, ó, quanto ao Martins Pena, ele é um autor que conseguiu fazer um tipo de teatro, um teatro de costumes do Rio de Janeiro, um teatro que é comédia, é para rir, é para situação de peripécia e tudo mais. E ele deu um pé quente, porque na época o Brasil, o pessoal ia, pasmem, o pessoal ia assistir peças no Teatro Rio de Janeiro, peças em francês. Por quê? Porque eu sei francês. Todo mundo sabia francês, era a segunda língua do Brasil, era a francesa. Então o que acontece? Chega uma hora que tem um ator da época que ele era muito badalado, chamado João Caetano. E o João Caetano queria fazer coisas mais leves. E ele está procurando autores e tudo mais nacionais e que fizessem comédia. Aí ele descobriu o Martins Pena e começou a levar o Martins Pena a ser encenado no palco. Pumba, bombou o Martins Pena. Só que vocês viram, né? Ele também morreu cedo, o Martins Pena, tá? O Martins Pena, por exemplo, aqui, ele morreu com quantos, ó? Reparem de quantos anos? 20, 33, né? 33. Morreu cedo também, tá? Então, só lembrando, romantismo tem poesia, Três Gerações, tem contos com Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, tem teatro com Martins Pena e tem, a partir de agora, o romance, tá? Quero que vocês cuidem o romance. Turma, o romance, ele é, na verdade, o gênero vencedor da história da literatura. Ele é o que vence, tá? Me desculpem, vocês sabem disso. Se vocês fizerem um livro de poesias muito bom, talvez uma editora vire a cara para vocês. Se vocês fizerem um livro de contos muito bom, talvez a editora vire a cara para vocês. Agora, se vocês disserem que tem um romance, vamos negociar, vamos ver qual é que é. O romance é o que vende, tá? E o que aconteceu? A França acaba inventando um tal de romance de folhetins. Não sei se vocês já ouviram falar no romance de folhetins. O romance de folhetins,
ele era o casamento da literatura com o jornal. Então, o jornal tinha todo essa... Não dá para comparar com o jornal de hoje, né? O jornal de hoje, por exemplo, não sei se algum de vocês teve essa questão do pai assinar um jornal, né? Aqui a gente tem o Correio do Povo, e o Correio do Povo, ele foi ficando tão pequeno, acho que o Correio do Povo parece um panfleto, né? Em 10 segundos eu estou terminando o Correio do Povo. Mas naquela época os jornais, eles eram uma grande notícia, não tinha TV, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha nada disso. Então os jornais, eles vinham. Só que o jornal ele era totalmente voltado para um público masculino. E aí qual é o problema? Eu ignoro o público feminino. E aí o que eles vão fazendo? Eles vão começar a buscar esse público feminino. Eles vão atrás desse público feminino. Então eles vão pegar lá e colocar poesia. Só que poesia, em 1 minuto eu leio. Eles vão começar a colocar o quê a partir de agora? Um romance. Ou seja, eu chego no autor e digo, olha, vamos fazer um romance, 50 capítulos, toda semana sai um, não pode falhar. Muito bem, faziam esses contratos aí, tá? O José de Alencar foi um grande folhetinista, o Machado lançou em folhetins, o Manuel Antônio de Almeida, As Memórias, saiu em folhetins no primeiro momento. Então tu tinha esse casamento da literatura com o jornal, que hoje se parece exatamente como uma série. Ou seja, toda semana eu ia lá buscar o meu vídeo de série, né? Ou seja, pegar o jornal e tudo mais. E é legal que nas Memórias do Álvares de Azevedo, ele dizia o seguinte, pô, chegava, eu estava em São Paulo, para chegar o Diário do Rio de Janeiro, diz o Álvares, do Rio de Janeiro para São Paulo, naquela época dele, 170 anos atrás, levava 3 dias. E sabe o que os estudantes faziam? Eles escolhiam o que tinha a melhor voz, todo mundo se sentava e ele lia em voz alta todo o capítulo para todo mundo. E eles chegavam a ler 30, 40, 50 por semana folhetins. Todo mundo assinava um folhetim ali. Então eles tinham essa história a todo momento. Então isso começou a gerar um círculo de escritores gigante. Nem todos os folhetins foram publicados, tá? Só para você ter uma ideia. Então, assim, hoje, mais por questão histórica, alguns são lançados. Não sei se falei para vocês, eu sou da Sociedade Partenon Literário hoje em dia, e aí teve o presidente andou falando, olha, saíram as revistas lá da época da Sociedade Partenon Literária, escanearam tudo, né? E aí eu estava vendo, e aí de repente veio a notícia que um romance que foi publicado ali na revista, em forma de folhetim, até hoje não foi publicado, não foi lançado. Então eu estava até pensando, né, de repente, ó, vou publicar ele, vou tentar ver essa questão aí, né? Porque muitos folhetins não foram publicados, tá? E aí, os que bombavam ganhavam a versão livro. Então, ó, o Guarani, por exemplo, o Guarani bombou, mas bombou. O que fez o José de Alencar? Foi lá e versão livro, tá? Versão livro no final. Então, nem todo mundo era transformado aqui em livro no final, tá? Úrsula saiu em versão definitiva, tá? Então, alguns saíram em versão definitiva, em forma de livro mesmo. Só que assim, ó, o romance romântico, ele tinha uma estrutura. Começa tudo bem, harmonia, vai ter um problema, desarmonia, e no final tinha que solucionar isso, tá? Que seria uma harmonia final. Mas não esqueçam, nem todos os romances românticos terminam com final feliz, por favor, tá? Nem todos. Vocês vão pensar assim, ó, Moreninha, primeiro, final feliz. Memórias de um Sargento Milícias, final feliz. Senhora, final feliz, tá? Peguem aí quem mais, vamos pensar assim. Úrsula, final trágico. Inocência, final trágico. A Escrava Isaura, final feliz. O Seminarista, final trágico, tá? Então a gente tem assim, ó, essa questão toda, como eu falei para vocês, de um eu que vai ser vitorioso e de um eu que vai ser oprimido. Vai ser o eu não vitorioso, o derrotado, digamos assim, tá? E aí nós temos a primeira obra no Brasil, e olha só, então assim, ó, vamos pensar aqui, ó, tem o jornal, tá, estão olhando para o jornal aqui, Diário do Rio de Janeiro, peguei, tá, Diário do Rio de Janeiro, eles tinham essa diagramação muito socada aí, né, às vezes eram 4 colunas, tá, sem muita fotografia, uma coisa socada, assim, é muito texto, né, visivelmente, assim, é bem jornal antigo, é muito texto, não tem nenhuma ilustração, quase larga texto, mas ali está um capítulo de um livro, por exemplo, do Guarani. Então, o José de Alencar tinha exatamente aquela página, ele tinha que fazer tudo acontecer naquela página ali. Ele tinha um local, então a tua cabeça já vai pensando no número de caracteres. Então, o que acontece? Se o romance, o romance de folhetins, eu pensei, bom, eu vou fazer, sei lá, para 50 capítulos. Vou fazer para 1 ano.
e dava muito ibope, eles pediam para continuar. Se o romance fosse ruim, pediam para encurtar. Era impressionante, mas tu tinha esse ibope vindo dos próprios leitores da época ali. Então tu via, né, a vendagem de jornais, só para ter uma ideia. Eu tenho esse livro aqui, ó, vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo? Esse livro aqui se chama O Romance, ó, Os Romances em Folhetins no Brasil, do José Ramos Tinhorão. Então ele pesquisou todos os folhetins lançados em jornais naquela época, todos, tá? É um livro não muito grosso, mas é um trabalho assim de pesquisa gigantesco. E ele chega a dizer aqui que um jornal na França, de segunda a quinta, vendia 30 mil exemplares. Chegava na sexta e colocava só o folhetim, vendia, pulava de 30 mil para 70 mil, ou seja, duplicava o teu público leitor. Então, tu tinha um público escondido, chamado feminino, que tu não buscava, por quê? Porque o jornal era extremamente de conteúdo masculino. E agora tu descobriu um público leitor. É legal ver essa questão de descoberta de um público leitor, né? Então, o Romance de Folhetim buscou esse público leitor que estava totalmente escondido, que era o público feminino. Então, a partir de agora, nós temos essa questão do romance de folhetins. Então, reparem, no Brasil está convivendo romance europeu traduzido, romance europeu em folhetim, romance brasileiro em livro e romance brasileiro em folhetim, tá? A gente não pensa que é só Brasil aqui, tá? Muita gente, como até hoje acontece, está lendo os romances europeus, não está lendo literatura brasileira, está lendo coisas de fora, tá? Por exemplo, no colégio ali, onde eu dou aula, no João Paulo, volta e meia eu vejo assim os alunos com romances na mão e eu vou ver, nenhum é brasileiro, é tudo de fora, tá? Então, continua esse mesmo esquema, certo? E aí nós temos um livro que vai dar início a esse romance de folhetim chamado, não é romance de folhetim, mas é o romance romântico, tá? Que é O Filho do Pescador, do Teixeira e Souza. Eu acho assim, ó, O Filho do Pescador eu acho uma obra legal, tá? Inclusive, eu tô com a lâmina pronta para fazer uma videoaula do Filho do Pescador, só que tem muito crítico, não é um livro bom, é a Moreninha que é o primeiro, o Filho do Pescador é o primeiro, mas a Moreninha é o primeiro mais bem construído e tal. Mas eu acho assim que o Filho do Pescador não perde nada, o Filho do Pescador tem todas as grandes características, tá? Mas, enfim, quem lançou o primeiro romance foi o Teixeira e Souza, o Filho do Pescador, só que o mais badalado é A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, certo? Que também ele era um médico formado, que migrou para o jornalismo, acabou sendo esse homem de opinião da época, formador de opinião, fez vários romances e A Moreninha se destacou por ser bem acabado realmente, bem escrito, uma historinha, né, que chamava atenção na época, por ser uma narrativa da ideologia dominante, enfim. Então, isso aqui é o romance de folhetins. E só para você ter uma ideia, tem um autor francês, o quanto isso aqui era medido pelo público europeu, um autor francês, que era o Eugène Sue, e o Eugène Sue, ele fez um livro em que tinha um grande mocinho. Só que ele acabou matando o mocinho, e as mulheres amavam esse mocinho, mas amavam mesmo, tá? E aí o Sue era tipo um Paulo Coelho da época, vendia muito, mas ninguém dava muito valor para ele. O Machado lia bastante Sue, mas o Machado não colocava essa influência do Eugênio Sue. E o Sue fez um livro que tinha um personagem que as mulheres adoravam. E ele inventou de matar o personagem. Para quê? No outro dia, milhares de mulheres na frente do jornal dizendo, fazendo protesto. Se não ressuscitar, não voltamos a comprar o jornal. E o que aconteceu? Como o romantismo tem muita inverossimilhança, o personagem voltou, certo? Então é barbada, né? Tu cria lá uma cena inverossímil e bota ele para voltar. Ó, aqui vocês têm o Helena, tá lembrado do Machado? O Machado ele foi autor romântico também, não se esqueça. O Machado escreveu 4 romances românticos. E onde está saindo o folhetim do jornal O Globo, Helena, por Machado de Assis, capítulo número 1. Ou seja, assim que sair a época, tá? Aqui, ó, por exemplo, aqui ele mostra, ó, onde é que tá? Helena é de 76. Aqui, ó, sai, por exemplo, não sei se vai dar para ver, ó. Helena de Machado de Assis, no jornal O Globo, no Rio de Janeiro, a partir de 6 de agosto de 1876. Então, ele marca exatamente os livros que saíram em folhetins aqui. Esse livro é interessante, né? Porque às vezes tem uma dúvida, será que saiu um folhetim ou não saiu? Olha para ele e já mata a charada.
Muito bem. Eu não sei se vocês chegaram já a ouvir falar nesse romance chamado A Moreninha, mas ele era do Joaquim Manuel de Macedo, tá? Que era chamado de Macedinho, porque ele fazia um tipo de romance, tá? Que era um romance extremamente romântico nessa geração aqui. Ele tá pegando o comecinho ali, né? Então, como eu falei, ele foi um médico formado, nem sequer foi virar médico, porque imagine, né, naquela época, a medicina, aquela medicina que não é que tu tá ganhando muito, certo? Também não tinha os grandes hospitais, era uma medicina muito de atender nas casas das pessoas. E aí, entre ficar na medicina e ficar no jornalismo, fazendo e acontecendo com seus romances, e tendo, digamos assim, o cartaz dele, indo para frente e tal, ele preferiu entrar nesse mundo do jornalismo, mas ele era médico formado, certo? E aqui tu vê como é que é o contrário, né? Tu vê só coisa louca. Hoje em dia, né, se tu é escritor, dependendo, tu morre de fome. Médico, não, né? Em qualquer lugar do mundo tu vai ser médico sempre. E nessa época aqui, ele preferiu largar a medicina e virar o escritor, porque o jornalismo, quando não tinha faculdade, está pegando essas pessoas que são muito intelectuais. E, imaginem, médicos ali, sabiam 2, 3, 4 línguas e um monte de coisa. Então ele saiu da medicina e foi para ser escritor. E não faz muito tempo, numa palestra do Moacir Scliar, o Scliar, que era médico e escritor, é engraçado porque ele colocou lá na palestra dele, ele contava, né, que quando ele ia para hotel, ele podia botar duas profissões, né, médico ou escritor. Só que ele dizia, não, eu vou botar médico. Se eu botar escritor, vão pensar que eu não vou pagar o hotel, né? Enfim, tu vê como as coisas mudaram aqui. Então tá, então o que ele fez esse autor aqui, tá? Ele fez o que a gente chama de um romance açucarado chamado A Moreninha. Só que assim, ó, antes de pensar no livro A Moreninha, vocês vão pensar exatamente na importância do Joaquim Manuel de Macedo. Ele vai adaptar esse folhetim europeu para o Brasil. Ele vai usar essa fórmula europeia colocada para o Brasil. Então o que ele pensa? Bom, como é que estão bombando esses romances europeus? Harmonia, problema, harmonia final, certo? Tudo bem, mas entendo que ficava muito, mas muito artificial tu ler romances em que pregava uma Idade Média, que pregava o personagem principal um cavaleiro de elmo, cavalo, castelo medieval. O Brasil não teve Idade Média. Então, tu começava a ver que, pô, não tá colando, não tá legal. Então, tu precisava pôr cor local, botar tuas ruas, o teu país. Então, o que ele vai pegar? Ele vai pegar essa estrutura europeia, vai colocar cenários brasileiros. A Moreninha, por exemplo, aparece a ilha de Paquetá, apesar de ele colocar a ilha de reticências, é a ilha de Paquetá. E ele vai adaptar com os valores patriarcais. Como é que o Brasil processa a sua cultura religiosa, patriarcal, familiar e tudo mais, ele vai colocar isso aí, tá? E, na verdade, é um livro que vai ser uma aposta entre dois colegas de faculdade de medicina, tá? Porque são alunos da faculdade de medicina, o Augusto e o Felipe. O Augusto, ele se apaixonou por uma menina quando ele tinha lá 13 anos, e essa menina tinha, sei lá, uns 8, né? E aí ele disse que nunca mais se apaixonou porque ele fez uma promessa de amor com ela. Só que aí, passado o tempo, ele vai reencontrar essa menina sem saber que é ela, que é a própria Carolina. E ele se apaixona por ela, mas ele dizia que era um cara inconstante, que não se apaixonava por ninguém, essa coisa toda. E aí o livro, ele é uma disputa, uma aposta, né? Se o Augusto, apostando, se apaixonasse em 15 dias por uma mesma guria, ele deveria escrever um livro. Se ele não se apaixonasse, o Felipe, que apostou com ele, que deveria escrever o livro de alguém que não se apaixona. Só que o Augusto se apaixona pela Carolina. O livro A Moreninha, ele se passa em 4 finais de semana, ele tem um final feliz, ele tem essa ideologia do casamento, a promessa do amor absoluto, do primeiro amor. Só que qual é o detalhe? Tem uma cena, eu não sei se vocês já ouviram falar da Moreninha, tem uma cena que é no final, né, que ele diz assim, né, pro amigo dele, pô, tu perdeu, tu se apaixonou pela minha irmã e tal, tu me deve um livro. E o Augusto diz, já tá escrito. Ah, é, como é que se chama? A Moreninha. Então a gente fica sabendo que todo o livro é fruto da perda de uma aposta. Mas aí tu pensa, bom, se ele escreveu o livro, é em primeira pessoa. Não, o livro é em terceira pessoa, tá? Então a Moreninha é em terceira pessoa, mas é o resultado da perda de uma aposta. E o que eu quero que vocês cuidem também, eu não sei se eu contei para vocês, mas eu sou apaixonado, ao mesmo tempo eu odeio o cinema brasileiro, tá?
eu vejo muito filme brasileiro. Todos esses filmes de literatura brasileira, de adaptação de livros, eu já vi, eu baixo, eu corto. Quem já entrou lá no canal sabe que eu comento até os filmes, as partes que me interessam, né? E aí, a Moreninha, ela é legal porque no filme eles fizeram um musical. Ruim que dói, mas é um musical. É um filme lá de 1970. E aí eles gravaram exatamente na ilha de Paquetá, lá no Rio de Janeiro. Só que no final é legal porque assim, ó, a aposta eles adaptaram. Quem perdesse tinha que fazer um filme. Então é legal, só foi uma transposição, né, do gênero ali. Então, o que aconteceu? O Augusto Dias perdi, né? Tá, então tá me devendo um filme. E disse, ó, já tá feito. Aí como é que se chama, né? A Moreninha. E aí termina o filme mostrando os bastidores, tudo mais do filme, eles ali fumando, conversando, brincando. Então é legal de ver essa questão toda aí. Mas então a Moreninha, ele vai entrar na nossa história como o primeiro romance romântico, bem elaborado, com final feliz, com ideologia do casamento, num mundo todo de idealização da natureza, a ilha de Paquetá, certo? E aquela coisa do impacto do primeiro amor. Ou seja, não importa, o primeiro amor, o amor absoluto é aquele que vai reinar e que sejam felizes para sempre. Claro que isso não vai durar no romantismo, porque cada vez que a gente se aproximar de 10, 20 anos, começam os ecos lá fora europeus no realismo. E aí os escritores vão começar a fazer obras de transição até que chega em 81, Machado vai fazer as Memórias Póstumas de Brás Cubas e acaba, digamos assim, com um movimento mais idealizado. Não que ele mate o romantismo, que os escritores vão continuar fazendo obras românticas, mas ele vai trazer uma nova tendência que é o realismo a partir de agora, tá? As coisas mais medidas pela razão, mais irônico. Machado é mestre, né? Mas o Machado ele escreveu 4 obras românticas, não teve sucesso, tá? Ele não foi um escritor romântico de sucesso, porque já tentou analisar um pouco mais a natureza humana, essa coisa toda, tentou fazer uma mistura ali e o público não curtiu tanto o Machado romântico, certo? E essas leituras mais fáceis, mais barbadas, enfim, como Escravizaura, mais melosas, A Moreninha, essas chamavam mais a atenção do público e vendiam mais, viraram clássicos por excelência, tá? Então a gente para por aqui. E aí, semana que vem, a gente vai continuar e terminar o romantismo, tá? Semana que vem a gente vai pegar o Manuel Antônio de Almeida, das Memórias, o José de Alencar, falar um pouquinho da Úrsula, que está no romantismo também, Bernardo Guimarães e Visconde de Toné. E aí também fazer algumas questões, tá? Porque aí a gente está encerrando agora o romantismo brasileiro, é um período importantíssimo da literatura, a URGS não esquece do romantismo brasileiro, o Enem costuma também colocar uma questãozinha sobre os romances românticos ou sobre os poetas românticos. Como eu falei, se ele só foi de 36 a 81, só 45 anos, pô, vamos comparar lá com o Barroco, 150 anos de Barroco, né? Romantismo, só 45 anos, ele trouxe muita gente, muitos gêneros e gente boa. A gente não pode negar que tem obras boas ali dentro, poetas bons, poetas que articulavam bem a literatura daquela época. Se ela é mais inocente, se é mais adolescente, aí é outro papo, né? Porque a gente está amadurecendo, como qualquer coisa, está amadurecendo a literatura brasileira. Mas o romantismo trouxe, né, muito dessa questão de, num primeiro momento, amar a pátria, idealizar o índio. Repare que depois foi ficando mais pesado. A gente não viu os romances ainda ficando mais pesados. A gente só viu essa questão mais simples da moreninha aqui. Mas acalmem que a gente vai falar, certo? Então é isso aí, pessoal. Uh, eu não, é o que eu não tenho, eu só tenho no meu notebook, tá? Então tem que mandar pelo e-mail o material. Vocês têm o meu e-mail, né? leiturasobrigatóriasurgs@gmail. Eu não tenho ele pelo WhatsApp, pelo celular, tá? Aí o que eu ia falar para vocês, esse material aqui eu só acrescentei o teatro, acrescentei o Martins Pena, né? Eu acrescentei a Moreninha. No próximo eu vou acrescentar os outros poetas, os outros romancistas românticos e mais mais os exercícios, tá? Então, isso aí eu quero que vocês cuidem, porque eu acho que separar o arquivo depois, né, o que eu já mandei para vocês, e esse aqui agora a partir do teatro com as questões também, certo? Então, até semana que vem a gente finaliza o romantismo, tá? Deem tchau para mim aí. Então, tchau para vocês, até a semana que vem. Peça o materialzinho, tá lá, leituras obrigatórias. Para quem não recebeu ainda,
Peçam lá que eu mando também. Quem não recebeu ainda algum antigo anterior, peça também lá, tá? Só diz qual que não recebeu, certo? Grande abraço a todos aí e até.